Bom, gente, hoje a gente vai começar um assunto muito legal, né? Como eu já falei na última aula, nós começamos a ver funções vetoriais, então finalmente nós vamos ver alguma coisa de limite, derivada e integral. Então eu sei que vocês estavam com muita saudade daqueles conceitos de limite, então finalmente a gente vai começar a ver hoje, tá bom? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre as funções vetoriais, que foi o que a gente definiu na aula passada. Então a gente já estava acostumado a trabalhar com vetores. O que a gente começou a fazer agora é definir funções que dão vetores como resultado, como saída. Então você entra com o parâmetro t, ou seja, você entra com o número real, e aquela função, como saída, ela vai te dar um vetor. Já que agora isso é uma função, então eu consigo trabalhar de outras formas com esses vetores, que são agora funções vetoriais. Então, eu queria começar a nossa aula aqui nos slides, porque hoje nós vamos ver limite e derivada de funções vetoriais. Só que antes de eu entrar em limite e derivada mesmo, eu só queria ver com vocês, primeiro, algumas operações que você pode fazer com funções vetoriais. Só que essa primeira parte, vocês vão ver que a gente vai passar bem rápido. E por quê? Porque isso não é novidade para ninguém. Porque se eu digo que as funções são funções vetoriais, quer dizer que elas são vetores. Se elas são vetores, quer dizer que aquelas propriedades de vetor que você tinha, você também vai poder usar com as funções. Então eu vou aqui só enunciar quais são essas propriedades, vou dar um exemplo só, que já vai estar no slide, e depois a gente vai passar para o que interessa mesmo, que é a parte de limite. Ok? Então, vamos lá. Ó, primeira propriedade é a propriedade da adição. Então, tudo isso que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, vocês mesmos já esperavam que ia acontecer, tá bom? Então, eu creio que não é nada assim, nossa, não esperava por isso. Então, tá aqui, ó, considere uma função A e alfa e uma função beta. Então, a função alfa e beta, elas têm funções coordenadas, vai da primeira até a enésima, até a n coordenada aqui. Muito bem, então o que seria somar essas duas funções? Somar as duas funções seria somar cada função coordenada. Então você vai somar na primeira, na segunda, até chegar na última coordenada. Isso seria a operação soma de duas funções vetoriais. Exemplo, se αt é essa função t, sendo t 3 e beta é 2t e elevado a t e menos 2, então, a soma delas seria você somar na primeira coordenada, ficaria t mais 2t, que dá 3t, somaria seno de t mais e elevado a t, que ficaria assim mesmo, e somaria 3 mais menos 2, que ficaria 1. Então, isso é você somar vetores, funções vetoriais. Próxima propriedade, multiplicação por escalar. Então, se você tem uma função, αt, e você quer multiplicar essa função vetorial por uma constante, o que você vai fazer? Você vai pegar essa constante e multiplicar cada coordenada da sua função vetorial. Exemplo, está aqui. Ó. Se a sua função é essa daqui, t seno t e 3, quem seria a função 2 vezes alfa? Seria você pegar o 2 e multiplicar em cada coordenada. Então, ficaria 2t, 2 vezes seno t e 2 vezes 3, que é 6. Então, bem fácil, né? Próxima. Olha só, multiplicação por uma função escalar. Então, essa aqui eu quero que vocês prestem um pouquinho mais de atenção, que essa já tem algo aqui, algo a mais, né? Você também pode pegar uma função vetorial e multiplicar com uma função escalar. O que seria uma função escalar? É uma função que vai dos reais nos reais. É uma função que nem no cálculo 1 que você está acostumado. Então, faz sentido você pegar uma função, aquela função normal, como você estava acostumado, e multiplicar com uma função vetorial. O que seria isso? Você pegar uma função escalar e multiplicar com uma função vetorial é você pegar esta função escalar e multiplicar com cada coordenada da função vetorial. Exemplo, olha só. Se você tem essa função αt, que é seno t, cosseno t e t, e eu vou multiplicar com essa função aqui f, qual é essa função f? É t mais 1. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o t mais 1 e multiplicar em cada coordenada. Então, aqui vai ficar t mais 1 vezes seno, t mais 1 vezes cosseno, e no final, t mais 1 vezes t, que vai dar t quadrado mais t. Entenderam isso daqui? Então, função escalar é a mesma coisa. Você vai multiplicar a função vetorial, você vai multiplicar em cada coordenada. Próxima propriedade. Produto interno. Faz sentido também você pegar duas funções vetoriais e fazer o produto interno.
elas não são vetores? Então, fazer o produto interno de funções vetoriais é você fazer a mesma coisa que o produto interno de vetores. Ou seja, se você tem a função alfa e a função beta, fazer o produto interno delas é você pegar a primeira coordenada e multiplicar com a primeira de beta. Está aqui. Depois você vai somar com a segunda vezes a segunda, até você chegar na última coordenada vezes a última coordenada. Gente, nesse caso aqui, o produto interno de duas funções vetoriais vai te dar uma função vetorial? O que você acha, sim ou não? Não, não vai, mas vai te dar uma função escalar, uma função que vai dos reais nos reais. Por exemplo, aqui, se você tem αt igual a seno, cosseno e t, e beta é cosseno, menos seno e 1. Então, quem seria o produto escalar, ou produto interno dessas duas funções? Seria igual a t. Pessoal, mas como assim igual a t? É só você fazer a continha. A gente vai fazer aqui agora, rapidamente, essa conta. Aí você vai ver que vai dar isso daí mesmo. Αt é igual a seno, cosseno e t. Já a minha função vetorial beta é a função cosseno menos seno e 1. Tá, então bora aqui para o quadro, rapidamente, só fazer esse exemplo. Então, ó, se eu tenho duas funções, alfa e beta, as duas são funções tridimensionais. Faz sentido eu calcular o produto interno entre elas. Então, o que seria o produto interno? Eu venho aqui e quero calcular alfa t, produto interno com beta t. Então, o que é o produto interno? Eu vou multiplicar as coordenadas. Vamos multiplicar a primeira de alfa com a primeira de beta. Então, vai ficar seno vezes cosseno. Vai ficar seno vezes cosseno. Depois, eu vou somar com a segunda coordenada, que é cosseno vezes menos seno. Como aqui é menos, então no final aqui vai ficar menos também. Então, vai ficar menos cosseno vezes seno. E por último, ó, t vezes 1. Então, vai ficar mais t vezes 1 é t. Aí você vê aqui, ó, você tem seno de t, cosseno t, menos cosseno t, seno t, que é a mesma coisa. Então, você só cancela as duas aqui. Cancelando as duas, vai sobrar só t. Então, pronto. Mas o principal aqui é você entender como você faz o produto interno. Nesse caso, eu fiz e deu só a função t, que deu uma função escalar. Né? Não deu um vetor, uma função vetorial, deu uma função escalar. É isso que se espera no produto interno. Ok. A mesma coisa também a gente pode fazer com o produto vetorial. Lembrando, gente, que como a gente define o produto vetorial, só faz sentido se eu estou no R3. Então, se eu tenho que pegar duas funções tridimensionais, tá bom? Então, ó, por isso que aqui não aparece mais x1 até xn. Não, aqui x1, x2, x3. Beta, y1, y2, y3. Pronto. Então, se você tem duas funções vetoriais tridimensionais, faz sentido você calcular o produto vetorial entre elas, que seria o determinante desta matriz aqui, onde a primeira linha são os vetores da base canônica, a segunda linha são as funções coordenadas de alfa e a terceira linha são as funções coordenadas de beta. Você calcula esse determinante e quando você calcula esse determinante, isso vai te dar uma função escalar ou uma função vetorial? O que vocês acham? Uma função vetorial, porque ela vai ter coordenadas em i, j e k. Então, ela vai ser ainda tridimensional. Exemplo, então está aqui, se você tem a função alfa, que é seno t, cosseno t e t, e beta, cosseno t, menos seno t e 1. Então, o produto vetorial entre elas vai dar isto daqui. A gente pode fazer essa conta, né, só para treinar um pouquinho essa propriedade. Vou aproveitar que são as mesmas funções aqui. Vou fazer aqui no segundo quadro. Vou fazer agora alfa t, produto vetorial com a função beta t. Eu não anotei alfa e beta porque são as mesmas daqui. Tanto, são as mesmas funções. Então, já está aqui, caso você tenha dúvida. São essas coordenadas. Então, ó, eu quero calcular esse produto vetorial. Eu faço o meu determinante da matriz. Então, eu coloco aqui i, j e k. Aí, aqui na primeira linha, eu coloco as funções de alfa, que é a função seno. Aqui, gente, eu vou fazer um pouquinho maior aqui, espaçado, só para
caber tudinho certinho. Então, vou colocar o J para cá, colocar o K para cá. Aí eu faço aqui as funções de alfa, que é seno, cosseno e t. Aí aqui eu vou colocar as funções de beta, que é cosseno, menos seno e 1. Aí aqui para calcular o determinante eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então vai ficar I seno t, cosseno t, e depois J cosseno t menos seno t. Agora eu vou calcular esse determinante. Bom, aí vamos multiplicar primeiro de cima para baixo. Eu vou multiplicar aqui. Então, ó, em I eu vou ter cosseno vezes 1, que é o próprio cosseno. Então vai ficar aqui cosseno t I. Agora aqui em J vou ter t vezes cosseno. Então vai ficar mais t cosseno t e o vetor J. Agora K, eu vou ter seno de t menos seno de t. Então vai ficar menos seno ao quadrado. Isso em K. Então menos seno ao quadrado. Agora eu vou fazer de cima para baixo. Aqui, 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 trocando o sinal. Oi. Ai, desculpa, faltou o K. Obrigado. Então tá aqui. Pronto. Então lá, de baixo para cima agora. Aí eu tenho cosseno vezes cosseno vezes K. Então vai ficar cosseno ao quadrado K, só que trocando o sinal vai ficar menos. Então eu já vou deixar aqui embaixo, ó, menos cosseno ao quadrado de t, K. Agora aqui eu tenho menos seno t vezes I. Então vai ficar menos t seno I. Só que como aqui é menos, aqui vai ficar mais, porque vai trocar o sinal. Então vai ficar mais t seno, isso em I. E por último, 1 vezes seno, que dá seno, vezes J. Só que aqui vai trocar o sinal, então vai ficar menos seno. Menos seno t J. Bom, para terminar, só falta eu somar aqui na base I, J e K. Quando eu faço essa conta, vou fazer aqui embaixo, em I não vai mudar nada. Em I vai ficar só cosseno t mais t seno t. Não vou mudar daí. Então vai ficar cosseno t mais t seno t. Isso em I. Agora em J eu vou ter t cosseno menos seno. Então vou colocar aqui t cosseno menos seno. Isso aqui em J. E em K, quando eu somar esse mais esse, vai ficar menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Isso aqui dá quanto? Vai dar menos 1 pela identidade fundamental, porque você vai colocar o menos em evidência, vai ficar isso mais isso, que é 1. Então vai ficar menos 1 ou menos K. Então, nesse caso, esse daqui é o nosso produto vetorial. É um vetor que na primeira coordenada é esse daqui, na segunda é isso daqui e na terceira é menos 1. Mas aqui só foi a conta mesmo que a gente fez, né? Mas isso aí também já conseguiria fazer antes também. Bem, então, alguma dúvida? Tudo certo com as propriedades? Então, bora voltar aqui para o slide. Então, ó, aí no slide já tem até o resultado que a gente conseguiu chegar aí também no quadro, que é esse resultado aí. Continuando. Agora que nós vimos as propriedades, agora sim, vamos chegar na parte mais importante de hoje, né? Então, o que nós estamos dando? Funções vetoriais, certo? Então, eu falei, o que são funções vetoriais? São vetores também. Se elas são vetores, você consegue ter as propriedades de vetores, usar para elas. Só que as funções vetoriais não são apenas vetores, elas também são funções. E aí vem a pergunta, se elas são funções, será que é possível eu fazer o cálculo do limite da derivada e da integral? Será que é possível definir essas três operações para esse tipo de função? E a resposta é sim. Então, nós vamos começar primeiro definindo o que seria o limite de uma função vetorial. Então, ó, eu vou começar esse assunto mostrando aqui no GeoGebra uma animação aqui que eu fiz. Então, vamos lá. Aqui no GeoGebra, o que foi que eu fiz aqui? Essa curva aqui, ó, essa função aqui que está de preto, que vocês estão vendo,
Na verdade, é a função cossenoide. É a função cossenoide. É possível eu parametrizar a função cossenoide. O que seria parametrizar? Seria você escrever a função cossenoide a partir de uma função vetorial que só depende de um parâmetro t. Isso que é parametrizar a curva cossenoide. Então, que função vetorial me daria a função cossenoide? Seria essa curva aqui, ó, que eu já coloquei aqui na animação para vocês. Então, a curva seria essa, ó, seria a função t cosseno t. Então, se você tem a função vetorial t cosseno t, você tem a curva aqui, ó, cossenoide. Mas lembrando, gente, que o que é uma função vetorial? Para cada t, ela me dá um vetor que sai da origem e chega num ponto final. Esse ponto final é o que está me desenhando aqui a curva. Então, por exemplo, ó, esse vetor verdinho aqui é o vetor que me dá a função vetorial. E pode reparar que cada vez que eu mudo o parâmetro, ele desliza sobre a função cossenoide, desenhando a sua função cossenoide. Até aqui tudo bem? Isso são coisas que a gente já viu na aula passada. Tá, só que repare que, dependendo de onde você está, aqui com o seu vetor, dá para ver que muitas vezes, dependendo do seu domínio, essa sua função vetorial, que é esse vetor verdinho aqui, ela pode se aproximar de um outro vetor. Por exemplo, digamos que eu tenho esse vetor bem aqui, ó, esse vetor L. Esse vetor aqui nada mais é do que o vetor que sai da origem e chega aqui no ponto, onde esse ponto aqui, na verdade, é o cosseno de π sobre 6. Né? Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, tem esse vetor azulzinho aqui, que sai da origem e chega nesse meu ponto bem aqui. Aí eu pergunto para vocês, será que para algum valor de t, esse meu vetor verdinho aqui, ele vai coincidir com o meu vetor azul? Ou melhor, coincidir não, coincidir é uma palavra muito forte. Mas será que ele vai se aproximar do meu vetor azul? O que vocês acham? Será que para algum parâmetro t, o meu vetor que está em verde, ele vai se aproximar do meu vetor azul? Vamos ver. Então, ó, aqui eu tenho alguns parâmetros para t, né? E aqui, ó, por exemplo, se eu aumentar o parâmetro, ele vai se afastando do meu vetor azul. Mas, se eu for aproximando, se eu for diminuindo o meu parâmetro t, olha o que vai acontecendo com o meu vetor que está verde aí, ó. Ele vai se aproximando do meu vetor azul. Nesse caso aqui, ele vai acabar, ó, coincidindo com o meu vetor azul para um valor de t. Que valor de t é esse? O valor de t é π sobre 6. Tá? Mas isso aqui não vem ao caso, os valores não interessam. O que interessa, que eu quero que vocês percebam, é que existe, para um determinado t, quanto mais próximo eu tiver desse valor, mais próximo o meu vetor verde ele vai se aproximar do meu vetor azul. Ó, pode reparar que uma hora ele vai passar de novo dele, ó, se eu diminuir muito o parâmetro t. Mas pode perceber que se eu pegar o t e aproximar pela esquerda ou pela direita de um determinado valor, esse meu vetor verde ele se aproxima aqui do vetor azul. Só que, gente, de onde saiu essa ideia de você pegar uma coisa, você tem lá um valor fixo, porque esse vetor verde que está aí, ele é um vetor fixo, tá? Ele não muda. Então, o vetor verdinho que aparece aí é fixo, ele está ali paradinho. Então, de onde surge essa ideia de eu pegar um vetor que está variando ou que está se movendo e eu quero estudar o que acontece com esse vetor que está se movendo quando ele se aproxima de um determinado parâmetro? E aí eu percebo que, nesse caso aí, quando ele se aproxima de um determinado parâmetro, esse vetor verde, o vetor azul, se aproxima muito do vetor verde. Na verdade, eles ficam tão próximos quanto eu queira. E, nesse caso, eles acabam coincidindo. Mas essa linguagem que eu estou usando assim, de tão próximo quanto eu queira, me aproximar um do outro, isso é a mesma linguagem do quê? É a mesma linguagem de limite. Quando a gente está falando de limite, não é com aquela linguagem intuitiva. É quando você diz que uma função se aproxima de um valor, o limite dela existe. É quando x se aproxima de a sua função, a imagem dela se aproxima de L. Não é isso que a gente fazia? Aí é a mesma coisa. Quando t, agora quando o meu parâmetro t se aproxima de um valor lá fixo, o meu vetor rt,
ou αt, se aproxima do meu vetor fixo, que é o meu vetor L. Então, isso é trabalhar com o limite de uma função vetorial. Só que eu também poderia trabalhar com o limite de uma outra forma, que vai até nos ajudar a formalizar algumas coisas aqui. Então, bora voltar aqui para o nosso desenho. Uma outra forma de eu enxergar o limite, ou melhor, uma outra forma de eu perceber se esse meu vetor verde está se aproximando do meu vetor azul, seria eu pegar o meu vetor diferença, ou seja, fazer a diferença desse vetor R, desse vetor verde, menos o meu vetor azul. Se eu faço o vetor diferença, ele vai ser exatamente isso daqui, ó. Esse vetor vermelho aqui representa a diferença entre o vetor verde e o vetor azul. Se eu afasto o meu vetor verde do meu vetor azul, o que acontece com o meu vetor diferença? Ele vai aumentando de tamanho. Quanto mais o meu vetor verde se afasta do vetor azul, esse meu vetor vermelho aqui, ó, ele vai aumentando de comprimento. Da mesma forma, quanto mais eu diminuo aqui um pouquinho esse parâmetro, ó, esse meu vetor vermelho, ele vai diminuindo. Então, uma outra forma de eu perceber se dois vetores estão muito próximos é olhando o vetor diferença. Quanto mais próximo dois vetores estão, o que está acontecendo com o vetor diferença entre eles? Está indo para zero, ou melhor, está indo para o vetor nulo. Ou a norma do vetor diferença está indo para zero. O tamanho do vetor diferença está diminuindo, que é o que está acontecendo aqui. Então, voltando para cá, ó, vai chegar um momento que esse vetor diferença ele vai acabar sendo igual ao vetor nulo. Ou seja, a norma do vetor diferença é igual a zero. Né? A norma dele foi nula. Claro que se eu diminuísse mais um pouco, ó, o vetor diferença ia voltar a aumentar. Mas eu percebo que existe um valor de t, de tal forma que para esse valor, os vetores eles acabam coincidindo. Entenderam, gente? Então, a partir daqui, a gente vai tirar as ideias e as definições do que é limite de uma função vetorial. Então, vou voltar aqui para o slide. E vamos falar um pouquinho do que seria limite de uma função vetorial. Então, olha só. Então, se alfa é uma função vetorial e A é um número real, dizemos que o limite de alfa, quando t tende a A, é o vetor L. O que significa dizer isso? Se, à medida que t se aproxima de A, a imagem αt se aproxima de L. Então, isso aí é o que a gente já está acostumado. Ó. Simbolicamente, limite de αt, quando t tende a A, é igual a L. Né? Isso aqui eu estou dizendo que quando t se aproxima de A, αt está se aproximando do meu vetor L. Que é esse desenho aqui que a gente fez, né? Então, ó, vai ter um momento que o meu vetor αt, conforme t se aproxima de um valor A, esse vetor αt vai se aproximando de L. Uma outra forma de enxergar isso é pelo vetor diferença. Quanto mais o αt se aproxima do vetor L, mais esse vetor aqui, diferença, ele vai diminuindo de comprimento. Tá, só que eu estou falando de limite, eu estou usando a mesma linguagem que vocês já sabiam do cálculo 1, mas está faltando alguma coisa. Vocês não acham que vocês não estão sentindo falta de alguma coisa assim, quando a gente está falando de limite? Uma coisa essencial, a coisa mais divertida que tem no ensino de limite, o que é? O que está faltando aqui para ficar completo mesmo, para dizer, não, agora sim, eu estou falando de limite, o que é? Vocês sabem me dizer? É o quê? Também, entender para o infinito é uma coisa extraordinária também no limite, mas tem uma coisa na definição de limite, foi um bom chute, inclusive. Muito bem, então o que está faltando aqui para nossa alegria, né, para nosso sorriso aparecer na definição de limite, são os épsilons e deltas. Então não tem como eu falar de limite sem falar de épsilons e deltas. Então eu poderia chegar aqui e ficar 1 hora falando para você dessa definição assim mais, digamos, mais direta, então mais intuitiva. O que é limite? É um vetor se aproximando de outro, aí eu faço um desenho bonitinho, mostro para vocês que não estava fazendo, mas isso não é a definição assim concreta mesmo de limite, né? Então, vocês iam dizer, não, professor, o senhor está me enrolando, me diga logo o que é matematicamente definição de limite, ou seja, mostre logo aí os épsilons e deltas. Aí sim, tudo bem, então não tem problema. Então, vou mostrar aqui a definição correta, que é a que estava faltando. Mas antes, ó, só quero lembrar isso aqui, ó.
que o vetor αt menos L indica o quão próximo alfa se encontra de L. Então, quanto menor o valor dessa norma aqui, né, ou seja, é o que a gente estava discutindo, quanto menor esse vetor aqui, mais a norma aqui tende a zero. Tudo bem? Só que não é só isso, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Definição, agora sim. Seja um alfa uma função vetorial e A um número real. Então, gente, isso aqui é a definição oficial. Dizer isso aqui, ó, o que significa isso daqui? Significa que para todo epsilon maior que zero, vai existir um delta positivo tal que o módulo de t menos a menor que delta e maior que zero. Você lembra o que significa isso aqui maior que zero? Por que eu estou exigindo que esse módulo seja maior que zero? Vocês lembram disso? Por quê? Isso tem que ter na definição. Por quê? Pois é, por que a distância de t menos a não pode ser zero? Porque o t não pode ser igual a a. Quando eu digo x tendendo a 2, o x é 2. Não, o x nunca é 2, nunca. Se eu digo y tende a zero, o y vai ser zero? Não, nunca vai ser zero. Aí que está a graça do limite. Então, por isso que o módulo de t menos a sempre tem que ser maior que zero, nunca igual a zero. Porque se for igual a zero, eu estou dizendo que t é igual a a. E na definição de limite isso não existe, tá? Na definição de limite, aquela primeira tendência, no caso do parâmetro t, ele nunca vai ser igual a a. Ele vai sempre se aproximar de a, ele vai ser tão próximo quanto eu queira, mas não exatamente meu ponto a. Então, por isso que esse módulo aqui da minha definição tem que ser positivo. Muito bem, só que quando isso aqui acontece, quando a distância de t menos a é menor do que o delta, isso implica que a norma do αt menos L é menor que epsilon. Aqui eu não exijo que isso aqui seja maior que zero, porque nesse caso aqui, o αt ele pode coincidir com L, que até coincidiu no nosso exemplo, tá? Por isso que o maior que zero só aparece aqui. Mas agora, gente, isso aqui é uma definição bonita. Isso é uma definição bonita. O que é limite? O que quer dizer que esse limite aqui existe? Quer dizer que para todo epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que essa desigualdade implica nessa. Então, isso é limite de uma função vetorial, é trabalhar com essas desigualdades aqui. Muito bem. Então, agora que a gente sabe disso, como é que nós vamos calcular limite de função vetorial? A gente vai usar epsilons e deltas? O que vocês acham? Não, né? Infelizmente, nós não vamos usar. Quem dera, se na prova de cálculo 2, eu chegasse assim, olha, prova esse limite aqui usando epsilons e deltas, ou seja, use a definição formal de limite. Quem dera que eu pudesse fazer isso, mas não posso. Então, a gente vai ter que calcular limites da maneira mais sem graça possível, que é usando aquelas propriedades que fazem a gente calcular limite rápido. Mas, para eu chegar nelas, né, eu preciso dizer o que é limite de uma função vetorial. Então, para eu dizer o que é limite de uma função vetorial, ou seja, como é que você vai calcular limite de uma função vetorial na prática, eu preciso pelo menos mostrar para vocês dois resultados teóricos. Um é uma proposição e o outro é o teorema. Então, a primeira proposição que eu quero que vocês entendam é essa daqui, que está no slide. Então, dizer que o limite de αt, quando t tende a é igual a L, é equivalente a dizer que o limite dessa norma aqui, αt menos L, quando t tende a é igual a zero. Então, dizer isso é a mesma coisa que dizer isso. Existe uma equivalência entre esses dois resultados. Aqui, aí você pode dizer, professor, mas isso é óbvio. É óbvio, né? Porque a gente acabou de ver que dizer que esse limite aqui existe, quer dizer que esse vetor aqui de diferença tende para zero, então dizer isso é a mesma coisa. Tá, tudo bem. Mas, matematicamente, a rigor, você teria que provar isso daqui, tá? Não é tão direto assim, você teria que provar. A gente não vai provar, pelo menos não isso daqui. Mas eu vou usar isso daqui, essa proposição, para provar o nosso teorema principal, que é esse daqui. Esse sim, eu quero total atenção de vocês. Então, leiam aí rapidamente, que daqui a pouco eu já vou explicar para vocês o que significa esse teorema. Então, olha só. Digamos que você tem uma função vetorial alfa e ela tem funções coordenadas. E digamos que você tem aqui um vetor L. Esse vetor L, por mais que ele seja um vetor fixo, ele também tem coordenadas. E as coordenadas dele são fixas. Tem L1, L2, L3 até Ln. Então, aqui, nada demais até aqui, né? Então, ó, dizer que o limite de alfa de t, quando t tende a A, é igual ao vetor L, é equivalente a dizer que o limite
de cada função coordenada quando t tende a A é igual às coordenadas do meu vetor L. Entenderam mais ou menos? Dizer que esse limite aqui existe, na verdade, é dizer que o limite de cada função coordenada existe. Então, assim, como consequência, o que esse teorema aqui está nos dizendo é que se você quer calcular o limite de uma função vetorial, isso é equivalente a você calcular o limite de cada função coordenada. Só que quando você vai calcular o limite de cada função coordenada, você já sabe fazer isso, porque isso é o que você fez no cálculo 1. No cálculo 1, você calculou limite de funções reais. Então, na hora que eu quero calcular o limite de uma função vetorial, na verdade, isso é equivalente a eu calcular limites de funções reais, limite de cada função coordenada. Só que isso aqui é um teorema. Então, aqui eu vou pelo menos dar uma ideia da demonstração dele. Então, vou só escrever aqui primeiro no quadro o que diz esse teorema. Então, o teorema diz que o limite de uma função αt quando t tende a A é igual a um vetor L se e somente se o limite de cada função coordenada desse meu vetor L quando t tende a A também coincide com as coordenadas do meu vetor L. Isso eu estou considerando que I é igual a 1, 2, até N. Então, gente, vamos lá. Eu não vou demonstrar esse teorema, eu só vou dar, digamos, a ideia da demonstração. Eu não vou demonstrar porque, às vezes, né, o professor demonstra, aí o aluno fica, nossa, professor, demonstração é tão chata. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, né? Mas eu preciso, pelo menos, pontuar aqui para vocês as partes principais do teorema. O que é? O coração desse teorema está justamente nisso daqui, ó. Se eu pegar o módulo de xi menos Li, ó, esse módulo aqui, quem é xi? Xi é uma função coordenada do vetor alfa. Quem é Li? É a coordenada correspondente do meu vetor L. Então, você concorda comigo que esse módulo aqui é igual a raiz quadrada disso daí ao quadrado, xit menos Li ao quadrado? Isso não é a mesma coisa que isso? É, né? Todo módulo é a raiz daquilo ao quadrado. Então, você também concorda comigo que isso daqui, ó, vai ser sempre menor ou igual que isso daqui, raiz de x1 menos L1 ao quadrado, mais, aí eu vou colocar x2 menos L2 ao quadrado, mais x3 menos L3 ao quadrado, mais, uma hora vai chegar no xi de t menos Li ao quadrado, e uma hora vai chegar no último, né, que é xn de t menos Ln ao quadrado. Então, o que eu fiz daqui para cá? Se você for reparar, a única coisa que eu fiz foi somar dentro aqui do radical, dentro da raiz quadrada, eu somei vários termos, né? Eu somei esse, só que esses termos são sempre não negativos, porque é ao quadrado. Então, por isso que isso daqui sempre vai ser menor ou igual que isso daqui, porque os termos que eu somei aqui dentro são sempre termos não negativos. Tudo bem até aqui? Então, a única coisa que eu fiz foi essa identidade e fiz isso daqui. Só que, quem é raiz quadrada disso daqui, né, dessas somas aqui? Se você reparar, essa raiz quadrada nada mais é do que essa norma aqui, αt menos L. Pode reparar, ó, pega o vetor alfa, isso aqui não é um vetor, subtrai do vetor L. O que é pegar um vetor e subtrair do outro? É você subtrair em cada coordenada. Então, se você fizesse alfa de t menos L, ficaria x1 de t menos L1, x2 de t menos L2, assim por diante. E o que seria a norma desse vetor? Seria a raiz quadrada de cada componente ao quadrado somado. Não é verdade? Então, o que eu estou mostrando aqui? Que esse módulo, ou seja, a distância entre o valor dessa função menos Li é sempre menor ou igual que a distância entre os vetores.
Então, se eu digo que esse limite aqui existe, eu estou dizendo que isso daqui está convergindo para zero. Isso aqui está convergindo para zero. E se isso aqui está convergindo para zero, e isso daqui sempre é menor ou igual que isso, e isso aqui também sempre é maior ou igual que zero, ou melhor, sempre é maior que zero, ou maior ou igual mesmo, então se isso daqui converge para zero, isso aqui também vai convergir para zero. Não importa, para cada isso aqui vai acontecer. Então, estou mostrando que se isso aqui acontece, isso aqui acontece. Então, isso aqui só é uma parte da demonstração. Depois eu teria que mostrar que se isso aqui acontece, isso aqui também acontece. Mas isso aqui seria fácil mostrar. Porque se isso aqui acontece, quer dizer que cada um desses converge para zero. Esse converge para zero, esse converge para zero, esse converge para zero. E aí a raiz quadrada também é da zero, que seria dessa norma aqui. Então, eu provaria daqui, eu provaria isso daqui, e disso daqui eu consigo provar isso daqui. Então, pronto, isso aqui é só uma ideia de demonstração. Nem demonstrei. Né? Antes que alguém reclame, professor, isso aqui é muito... Não, nem demonstrei, só pontuei aqui algumas coisas. Então, com isso daqui, que eu só comentei com vocês, é o suficiente para provar isso daqui. Gente, por que esse teorema é tão importante? Porque, como eu já comentei, você usa esse teorema para calcular na prática limite de funções vetoriais. Então, por exemplo, ó, se eu falar assim, calcule para mim esse limite aqui. Limite, digamos que αt é igual a t quadrado, 1 sobre t, e elevado a t. Aí eu falo, ó, calcula o limite para aqui, ó, de αt quando t tende a 1. Então, vamos lá. Ó, digamos que α é esse vetor aqui, essa função vetorial, eu quero calcular o limite de α quando t tende a 1. Bom, isso daqui é igual ao limite. Α é esse vetor aqui, então vou substituir aqui. Então vai ficar t quadrado, 1 sobre t e elevado a t. Isso quando t tende a 1. Então, antes desse teorema, você tinha isso daqui. A única coisa que eu poderia fazer era substituir α pelo meu vetor. E aí, para provar esse limite aqui, eu teria que provar usando épsilons e deltas. Só que com o meu teorema, aquele teorema me diz que calcular o limite dessa função vetorial equivale a você calcular esse mesmo limite em cada função coordenada. Então, pelo teorema, isso daqui é igual, só que esse igual eu estou usando o teorema, tá? O teorema, então não estou tirando da minha cabeça. Então, calcular esse limite é igual a calcular isso daqui, ó. A calcular limite de t quadrado quando t tende a 1, limite de 1 sobre t quando t tende a 1, limite de e elevado a t quando t tende a 1. Ok. Agora ficou muito fácil, né? Porque qual é o limite de t quadrado quando t tende a 1? É 1. Qual é o limite de 1 sobre t quando t tende a 1? É 1 também. Qual é o limite de e elevado a t quando t tende a 1? E. Então, na verdade, isso daqui vai dar 1, 1 e e. Acabou. Aí você pode dizer, professor, então, por que o senhor não falou antes que era só passar o limite para dentro aqui de cada um? Gente, porque se você reparar, às vezes o professor, a gente que é professor, a gente ensina para vocês umas coisas que, claro que na prática vai ajudar vocês a calcular, mas no final eu vou acabar atrapalhando vocês. Porque pensa, se eu chegasse para vocês hoje, dissesse assim, gente, para calcular o limite de uma função vetorial, é só você pegar esse limite e passar para dentro. Para pensar um pouco, como assim, professor? Passar para dentro? Não existe isso. Então, na verdade, agora você está passando para dentro, mas porque você já sabe do teorema que diz que calcular o limite de uma função vetorial equivale a calcular o limite de cada função. Então, agora faz sentido. Já pensou? Aí tu saia daqui, aí tu vai falar assim, aí a pessoa te pergunta, o que tu aprendeu hoje? Eu aprendi limite de função vetorial. Você vai falar, é mesmo como é que calcula? É só passar para dentro. Porque não existe isso. É a mesma coisa quando você vai aprender equação, né? Aí você fala assim, passa o 2 para lá, negativo. Passa o 5 para lá, dividindo. O que é passar para lá? Não tem esse negócio de passar para lá. Você soma dos dois lados, você divide os dois lados. É isso que acontece. Né? Então, por isso que é importante você entender aqui as coisas, né?
Ok, então agora que a gente já sabe essas coisas, né? Vamos fazer alguns exercícios aqui. Então tem aí 2 exercícios para a gente fazer, o 1 e o 2. A gente vai calcular esse limite. Vamos lá, só colocar aqui. Limite, quando t tende a 3, t menos 3 sobre t quadrado menos 8, módulo de t menos 1 sobre t menos 1. Tá, vamos ver aqui o que está acontecendo com este limite. Bom, para calcular esse limite, eu já sei, né? Ter que calcular o limite de cada função aí de maneira individual. Então, esse limite, vou colocar para cá, vai ficar igual ao limite só dessa primeira função, t menos 3 sobre t quadrado menos 8, quando t tende a 3, e aqui, limite de módulo de t menos 1 dividido por t menos 1, quando t tende a 3. Pronto. Aqui, você vai perceber que essas funções elas são funções contínuas, as duas, e o 3 ele faz parte do domínio das funções. Quer ver? Ó, por exemplo, aqui no primeiro, o t, 3 faz parte do domínio dessa função? Faz. Né? Então, já que faz parte, tanto aqui quanto aqui, é só você substituir no lugar do t, o 3. Cuidado, né? Porque às vezes a pessoa está tão viciada em limites e L'Hopital que ela chega e diz, t tende a 3. 3 menos 3 é 0. Ah, tá, é indeterminação. Joga L'Hopital. Não. Cuidado, né? Aí você vê tudo certinho, se realmente vai dar 0 sobre 0. Aqui nem deu 0 sobre 0. É uma função contínua. Esse aqui está no domínio, então só substituir. Então, isso aqui vai ser igual. Bom, se você jogar o 3 aqui, 3 menos 3 é 0. Aqui vai ficar 9 menos 8, que é 1. Então, 0 sobre 1 é 0. Aqui, para t igual a 3, vai ficar 3. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 2 sobre 2, 1. Então, pronto, só substituímos, né? Já que esse valor de t estava no domínio das duas funções que são funções contínuas. Muito bem, vamos fazer o segundo agora. O segundo é melhor, né? Mais divertido. Ó, limite quando t tende a 1 desse vetor t quadrado menos 1 sobre t menos 1 e mais raiz de t mais 8 j mais seno de π vezes t dividido log natural de t. Isso aqui em K. Ok, então vamos calcular agora esse limite. Esse limite é mais interessante. Por quê? Porque t igual a 1 não faz parte do domínio desta função vetorial aqui. Mas como não, professor? Se eu consigo substituir t igual a 1 aqui, ok, mas só aqui, né? Porque aqui você já não consegue substituir direto, e nem aqui, porque log natural de 1 é 0. Então, aqui não pode ser 0, aqui não pode ser 0. Então, esse t igual a 1, ele não faz parte do domínio da minha função vetorial. Então, esse limite é mais interessante, porque lembra que no limite você consegue calcular valores que não estão no domínio. Né? Não são necessariamente no domínio. Basta que aquele ponto seja o que a gente chama de ponto de acumulação. Já é o suficiente para você calcular o limite ali. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Já que eu não posso substituir direto. A única função que eu conseguiria substituir direto é na segunda. Porque para essa segunda, ok, faz parte, eu conseguiria substituir. Mas, no geral, aqui na função não faz. Mas não tem problema.
Porque calcular esse limite é calcular o limite de cada um individualmente. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite para t tendendo a 1 da primeira função, que é t² menos 1, sobre t menos 1. Isso aqui na primeira ni, mais limite, quando t tende a 1, raiz de t mais 8, isso aqui em j, mais limite de t tendendo a 1, de seno de π vezes t dividido pelo log natural de t. Isso aqui em k. Tá, nesse caso, gente, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver esse limite individualmente, que é o que o teorema me diz. Então, bora resolver primeiro esse daqui. Bom, aqui eu tenho uma determinação do tipo 0 sobre 0. Poderia fazer de várias formas, mas o que eu vou fazer é fatorando, né? Fazendo aqui aquilo a ao quadrado menos b quadrado. Então, t² menos 1 é a mesma coisa que t menos 1 vezes t mais 1. Vocês cansaram de fazer isso lá no cálculo 1. Então, é isso que eu vou usar aqui, para esse limite. Então, vai ficar limite de t mais 1 vezes t menos 1, dividido por t menos 1, isso quando o meu t está indo para 1. Isso aqui em i, mais, aqui esse limite só vou repetir, limite quando t tende a 1, porque depois eu vou resolver tudo de uma vez, t mais 8, isso aqui em j. E aqui? O que eu vou fazer aqui? Porque se eu jogar o t igual a 1, aqui vai ficar seno de π. Seno de π é quanto? É 0. E aqui o log natural de 1 é quanto? É 0, dá 0 sobre 0. O que eu faço aqui? Aqui eu posso usar L'Hopital, né? Porque eu estou resolvendo individualmente. Então, se eu estou resolvendo esta função aqui individualmente, essa é uma função real, a valores reais. Então, tudo que você aprendeu no cálculo 1, você pode usar individualmente em cada função. Então, se eu quiser usar L'Hopital aqui, posso. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu venho aqui e vou aplicar L'Hopital. E aí, nesse caso, quando eu aplico L'Hopital, aqui vai ficar a derivada do seno, que é cosseno, então vai ficar cosseno de π vezes t, só que, ó, regra da cadeia, né? Derivada do seno é cosseno. Aí, vezes a derivada do que está dentro. Derivada de π vezes t é π. Então, vai ficar π aqui fora. Dividido, derivada do log natural de t é 1 sobre t. Então, vou colocar aqui 1 sobre t. Aqui k. Ok, então aqui ó, você já sabe que aqui eu vou cancelar e vai ficar só t mais 1 quando t tende a 1. Isso aqui vai dar 2. Aqui, quando t tende a 1, vai ficar 1 mais 8, que é 9, raiz de 9, 3. E aqui já não dá mais determinação. Ó. Quando t tende a 1, aqui vai ficar cosseno de π. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Menos 1. Então, aqui vai ficar menos π. E aqui vai ficar 1 sobre 1, que é 1. Então, no final, a minha resposta vai ser isso daqui. Na primeira coordenada vai ser 2, na segunda vai ser 3 e na última vai ser menos π. Aqui tanto faz, eu poderia colocar na base canônica, só coloquei para economizar espaço aqui. Então, pronto, eu resolvi cada limite individualmente. Esse foi o resultado de cada limite, então esse aqui é o resultado do limite aqui para essa função. Entenderam, gente? Então, você já sabe, na sua prova, é bom, caso a pessoa não lembre das propriedades de limite do cálculo 1, é bom você revisar, porque na sua prova pode cair, você pode usar L'Hopital, já disse, né? Mas quando que eu posso usar L'Hopital? Então é bom você revisar isso daí. Você pode fatorar, enfim, treine essa parte de limites para a prova de vocês. Não só limites, né? Mas tudo que a gente já viu, né? Tanto da aula passada quanto dessa. Ok. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas propriedades, que eu também vou passar rápido, porque, enfim, essas propriedades também são algumas que você já está acostumado. E todas elas vêm dos teoremas lá de limite, proposições do limite. Então, ó, limite da soma, como era lá no cálculo 1, você pegava o limite da soma, era a soma dos limites, né? Aqui é a mesma coisa. Então, limite aqui da soma de duas funções vetoriais é igual à soma dos limites de cada função vetorial. Segundo, limite do múltiplo escalar. Então, você pegar aqui um escalar k e multiplicar com alfa, você pode simplesmente tirar
esse k do limite. Vai ficar k vezes o limite de αt. Terceira, limite do produto interno. Limite do produto interno é igual ao produto interno dos limites. Ó, isso aqui é mais interessante, né? Porque isso aqui não seria tão intuitivo assim. Porque isso aqui não é produto como você está acostumado, né? Limite do produto. Isso aqui é produto interno. Você está trabalhando com vetores agora. Mas não tem problema, porque o limite do produto interno ainda é o produto interno dos limites. A mesma coisa o limite do produto vetorial. Limite do produto vetorial é igual ao produto vetorial dos limites. Aí você vai dizer, professor, mas não tinha aquela regra do limite do primeiro vezes o segundo? Não, isso é derivado, isso é outra coisa. Tá? Limite sempre foi assim. Limite do produto é igual ao produto dos limites. Então, a mesma coisa aqui para limite de funções vetoriais, tanto produto interno quanto produto vetorial. Muito bem, então agora, o que está faltando aqui para essa parte é simplesmente a gente dizer o que é uma função contínua, né? Porque limite está muito ligado com continuidade. Então, nesse caso aqui, gente, a definição ela não vai mudar lá do cálculo 1. Então, o que é dizer que uma função é contínua? É quando, em todos os pontos, o limite coincide com o valor da função naquele ponto. Era assim no cálculo 1. Lembrando, faz sentido eu estudar continuidade para pontos fora do meu domínio? Sim ou não? Não. Então, se eu estou falando de continuidade, eu estou falando de pontos do meu domínio, ok? Então, se eu tenho pontos do meu domínio e o limite em cada ponto coincide com o valor da minha função naquele ponto, isso para todo ponto do domínio, então aquela função ela é contínua, tá bom? Então, vamos voltar para cá. Então, essa é a nossa definição. Dizemos que α é contínua em um ponto do domínio se o limite da função αt, quando t tende a A, é igual a α. Então, pronto, aqui ficou fácil, ó, porque com o que a gente trabalhou aqui, como calcular o limite de uma função vetorial é calcular o limite de cada coordenada, então, quando é que você vai dizer que uma função vetorial é contínua? Quando ela for contínua em todas as coordenadas. Então, se isso acontecer, é porque aquela função vetorial é contínua. Então, está aqui, ó, a proposição. A função α é contínua se e somente se todas as funções componentes são contínuas nesse mesmo ponto. Então, para você determinar se uma função vetorial é contínua, você vai olhar para cada função dela. Se todas forem contínuas, ela também vai ser. Exemplo. Essa função aqui, ó, ela é uma função vetorial com 4 funções componentes. E eu te pergunto, ela é contínua? Aí, para você saber, você vai ter que olhar cada coordenada. Aqui na primeira, eu tenho uma função cosseno. A função cosseno é contínua? É. Agora, a segunda, tem que ser em todas, tá? Não basta ser só em uma. Então, a segunda, e elevado a t, é uma função contínua? É, ok. Vamos para a terceira agora. 1 sobre t é uma função contínua? Sim, também. Você vai dizer, professor, mas e no zero? Não, mas para ser contínua, é no seu domínio. Zero não faz parte do domínio da função. Então, 1 sobre t é contínua sim em todo o seu domínio. E aqui, ó, raiz de t é contínua? É, também, ela é contínua em todo o seu domínio. Então, se todas as funções componentes são contínuas, então a minha função vetorial é uma função contínua também. Interessante, né? Na última aula, teve um aluno aqui, um colega de vocês, eu não me recordo agora quem foi, mas ele me fez uma pergunta interessante, depois que acabou a aula. Ele falou assim, professor, mas então o que acontece, por exemplo, eu tenho uma função vetorial, aí em uma das componentes eu tenho uma descontinuidade, por exemplo, ou melhor, em uma das componentes a função ela explode. Por exemplo, digamos que uma das componentes da minha função vetorial é 1 sobre t, e eu quero calcular o limite para t tendendo a zero. Então, a gente já sabe lá do cálculo 1 que para a função 1 sobre t, quando t tende a zero, pela direita ou pela esquerda, a função ela explode. Nesse caso, ou para os positivos, se for pela direita, ou para os negativos, se for pela esquerda. Então, para a função vetorial, você ainda pode pensar assim, né? Claro, eu falei de descontinuidade, mas só é descontinuidade se eu defino um valor para t igual a zero. Mas, enfim, o que eu quero dizer é como é que uma função vetorial se comporta se uma das componentes dela acontece uma explosão, por exemplo, né? Desse tipo que eu estou falando. Então, eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Eu vou colocar aqui na visualização 3D. Aí eu vou definir uma função vetorial aqui. Deixa eu ver. Eu vou definir essa função aqui. Na primeira coordenada vai ser t, na segunda vai ser t²,
e na terceira vai ser 1 sobre t. 1 sobre t. Então, olha, gente, eu tenho esta função aqui. Então, olha só o que acontece. Para essa função vetorial, o zero não faz parte do domínio dela, ok? O zero não faz parte. Mas isso não me impede de calcular o limite quando t tende a zero. Quando t tende a zero, você percebe que a terceira componente, a primeira componente tende para zero. 0 em x. A segunda componente tende para zero também, 0 em y. Mas a terceira componente, que é o z, ela tende o quê? Para infinito, mais ou menos infinito. Por isso que na curva, a minha função vetorial, aqui a curva dela, ela explode no eixo z, no eixo azulzinho. Aqui para cima e aqui para baixo. Aí você fala, professor, mas como é que eu ia saber isso? Bom, a gente já aprendeu na aula passada como é que você calcula gráfico de funções vetoriais. Como é que é? Você define as funções paramétricas e faz as interseções. Então, por exemplo, para esse tipo aí, digamos que, professor, eu queria saber o gráfico disso daí, né? Aí você tem as equações paramétricas, você iguala cada coordenada x, y, z, e como é que você faz? Isso aqui é bom para revisar a aula passada. Você escolhe duas equações e define uma superfície. Depois você escolhe outras duas e define uma outra superfície. A interseção delas é a sua curva. Então, por exemplo, eu poderia combinar o x com y. Se x é igual a t e y é igual a t quadrado, então y é igual a x quadrado. Sim ou não? Sim, né? Então, primeira superfície, S1, y é igual a x quadrado. Que superfície é essa? No plano xy, é a minha função, é a minha parábola, né? Só que ela está livre no eixo z. Então, ela é como se fosse uma calha, assim na vertical, virada assim na vertical. Então, isso seria essa superfície. E a segunda, eu poderia combinar x com z, por exemplo, que é mais simples, né? Então, x com z. Se x é igual a t, então z é 1 sobre x. Então, você coloca z igual a 1 sobre x. É a mesma coisa. No plano xz, você faria essa função 1 sobre x, que é aquela função, só que ela está livre no y. Então, você deixa ela ali, prolonga ela em torno do eixo y. A interseção delas vai dar aquela curva que a gente mostrou. Quer ver? Vou até mostrar aqui no GeoGebra. Então, por exemplo, você vem aqui, aí eu vou colocar minhas curvas, né? A primeira é y igual a x quadrado. Então, coloco aqui y igual a x quadrado. Já me deu essa superfície vermelha. Agora eu coloco z igual a 1 sobre x, que é a segunda superfície. Z igual a 1 sobre x. Então, olha só, a interseção delas vai ser justamente a minha curva aí. Interessante, né? Bem, boa questão de prova essa daqui, né? Não, brincadeira, isso aqui não... Isso aqui é só vocês visualizarem mesmo como é que acontece. Até porque a gente ainda vai estudar melhor como é que você define gráficos de funções do Rn no R, tá bom? Agora que a gente sabe o que é uma função contínua, vamos fazer alguns exercícios aqui, de forma bem rápida, na verdade. Acho que a gente só vai se delongar no exercício 2, mas no primeiro a gente vai fazer só falando mesmo com vocês, tá? Então aqui no slide aqui vai aparecer para vocês os dois exercícios. Vamos lá, primeiro exercício. Considere que α é uma função vetorial tridimensional. Essa daqui, t quadrado mais 3, ln de t, e elevado a t mais t. Aí aqui eu já estou dizendo o domínio dela. O domínio dela é para t positivo. Ok. A pergunta é, verifique se α é uma função contínua. Aí como é que você vai verificar? Você vai analisar cada coordenada. Então, na primeira, você tem t quadrado mais 3. T quadrado mais 3 é uma função contínua, sim ou não? Sim. Tá, mas ainda não dá para a gente dizer ainda. Bora para a segunda. Segunda, ln de t é contínua? Sim, também. E elevado a t mais t é contínua? Sim, também. Então, essa função é contínua? Acabou. Simples assim. Agora, a segunda não. A segunda é mais interessante. Seja C a curva obtida pela interseção das superfícies. Te dou uma superfície e te dou outra superfície. Verifique se C é uma curva contínua. Esse daqui está mais legal, né? Porque aqui ele faz o caminho oposto. Porque antes você tinha uma função lá, uma função vetorial, e a partir dela você pegava duas superfícies. Aqui é o contrário, ele me dá as duas superfícies, ele quer que eu obtenha a curva que é a interseção e depois eu digo se essa curva ela é contínua ou não. Então, vamos ver.
Deixa eu ver aqui, vou fazer no primeiro quadro. Esse aqui é o segundo exercício. Ele me dá duas superfícies. A primeira é x² mais y² igual a 4. E a segunda é igual a z igual a xy. Tá, então vamos lá, gente. Como é que a gente faz isso daqui? Ele quer saber se a curva, que é a interseção dessas duas superfícies, é uma curva contínua. Bom, para eu saber, primeiro eu vou parametrizar essa curva. O que é parametrizar? Porque note que, por enquanto, a curva ela está sendo caracterizada como a interseção de duas superfícies. Então, o que eu quero fazer aqui é achar uma função vetorial cujo desenho, cuja gráfico dela seja essa curva aqui. Porque se eu consigo fazer isso, eu consigo parametrizar a curva, ou seja, eu consigo definir a curva a partir de um único parâmetro, que é o parâmetro t. Então é isso que eu vou fazer. Bom, para eu fazer isso, eu tenho que definir x, y e z a partir do parâmetro t. Esse que é o caminho inverso, porque antes você já tem lá o x, y e z a partir de t, e eu chego nas superfícies. Agora eu vou fazer o inverso. A partir das superfícies, eu quero definir x, y e z a partir de um parâmetro t. Como é que eu faço? Bom, eu tenho que pensar em uma parametrização que consiga cumprir essas duas exigências, ou seja, que a minha parametrização aqui, quando eu faço x² mais y², seja sempre igual a 4 e que o z seja igual a x vezes y. Como é que eu vou fazer? Bom, isso aqui, como eu digo, isso aqui é experiência, você resolvendo vários exercícios, conforme você vai resolvendo, você olha para uma questão e fala, ah, tá, já sei como faz essa. Então, por exemplo, para esse tipo aqui de parametrização, de acordo com as questões que a gente já fez aqui em sala, é natural que você pense em x e y como funções trigonométricas, porque você quer que um x² mais um y² seja igual a uma constante, ou seja, não dependa mais de t. Aí você pensa, olha, que função que eu tenho ela ao quadrado mais outra ao quadrado vai me dar uma coisa que é uma constante. Você pensa nas funções trigonométricas e você pensa na identidade trigonométrica fundamental. Então, por exemplo, eu poderia definir x como sendo cosseno de t. E poderia definir y como sendo seno t. Quando eu faço isso, se eu faço x² mais y², o meu parâmetro t ele some. Mas nesse caso, ele vai dar igual a 4? Não, vai dar igual a quanto? A 1. Mas não tem problema, eu posso ajeitar isso daqui colocando uma constante aqui na frente. Que constante eu coloco? 2. Muito bem, então se eu colocar aqui 2 cosseno e 2 seno, aí pronto. Quando eu faço x² vai ficar 4 cosseno ao quadrado. Aqui vai ficar 4 seno ao quadrado. Se eu somo, vai dar igual a 4. Então, do jeito que eu coloquei aqui, elas já estão satisfazendo essa primeira superfície. Só falta a segunda. Só que a segunda está fácil, gente. Porque ó, o z já está em função de x e y. E x e y eu já coloquei em função de t. Então, agora eu só vou substituir x e y aqui. Então, quem vai ser o meu z? O meu z, que antes era x vezes y, então agora vai ser 2 vezes cosseno vezes 2 vezes seno. Que vai dar 4 vezes seno vezes cosseno. Então, ó, pode perceber. Quando eu defino essa parametrização ela satisfaz as duas superfícies. Então, eu consegui parametrizar a minha curva. Então, quem é a minha função vetorial que parametrizou essa minha curva aqui? Essa função aqui, αt igual. Na primeira coordenada é 2 cosseno. Na segunda é 2 seno. E na terceira é 4 vezes seno cosseno. Pronto. Ok, agora que eu já sei que a minha função vetorial é isso daqui, eu te pergunto, essa função vetorial que parametriza a minha curva, ela é contínua? Sim, por quê?
Porque cada coordenada são funções trigonométricas e as funções trigonométricas são contínuas. Então, sim, a curva é contínua. Então, C é uma curva contínua. Então, a única parte difícil desse daqui foi você parametrizar a curva, né? Porque depois que você parametriza, pronto, você olha lá e vê se a função é contínua. Muito bem, então, entenderam já como é que é limite, né? Então, agora vamos passar para a derivada. Derivada de funções vetoriais. Então, é isso que a gente vai ver agora. Bom, só que eu queria que você já até espere, né, o que vai acontecer aqui agora nas derivadas, né? Se no limite era calcular o limite de cada coordenada, o que vai ser na derivada? Calcular a derivada de cada coordenada. Então, vamos lá. Então, vamos definir primeiro o que é derivada. Bom, a derivada de uma função vetorial, ela vai ser dada por este limite aqui, ó. Limite de alfa t0 mais h menos alfa de t0 sobre h, isso quando h tende a zero. Se esse limite aqui existe, então eu afirmo que a derivada nesse ponto existe. E aí eu coloco só como alfa' de t0. Então, isso daqui nada mais é do que a mesma definição lá do cálculo 1 de derivada. Porque lembra, né? Você começa definindo derivada por meio do limite. Tanto esse limite quanto esse outro limite aqui, ó, definem a derivada. São a mesma coisa, você só faz uma substituição ali. Você só chama de t0 mais h de t, e aí você consegue chegar nesse outro limite. Ou seja, então, se esse limite aqui existe, alfa de t0 sobre t menos t0, quando t tende a t0, se esse limite existe, então isso aqui me dá a derivada da minha função vetorial em t0. Vamos lá, proposição, né? Se a minha função vetorial ela é derivável, então, derivar essa função vetorial é a mesma coisa que derivar cada coordenada. Então, se eu quero achar a derivada, você vai sair derivando uma, duas, três funções, depende do número de coordenadas. Essa proposição, ela é simples, né, de se chegar. Quero até comentar um pouco com vocês. Porque olha só, o que está acontecendo aqui? Digamos que você tem aqui, você tem uma função alfa. Aí, essa função alfa, ela tem funções coordenadas, que é x1t, x2, x3, x4, até xn. Aí, digamos, vamos voltar aqui para o quadro. Digamos que eu determino um valor para t, coloco uma constante lá, t0. Pode ser 1, 2, 3, tanto faz. Então, ó, calcular alfa de t0 é fácil também, né? O que você vai fazer? Em cada função dessa, você vai jogar no lugar do t o seu valor t0. Então, aqui, esse vetor vai ficar x1 t0, aí x2, x3, até chegar xn. Pronto. E agora, gente, o que eu faço? Se eu subtrair esses dois vetores, o que vai acontecer? Olha só, se eu pegar e subtrair alfa t menos alfa de t0. Ó, que vetor é esse já, alfa t menos alfa t0? É você pegar e subtrair em cada coordenada. Então, isso aqui vai ser igual aqui. Na primeira coordenada, x1 de t menos x1 de t0. Aí depois x2, x3, x4, até chegar em xn. xn de t menos xn de t0. Tá, então até aqui no final é demais, né? Eu só defini uma função vetorial, coloquei um parâmetro t aqui fixo, depois subtraí os dois vetores. Isso vai me dar isso daqui. Aí, se eu quiser, eu também posso dividir esse novo vetor aqui, poderia dividir ele por t menos t0. T menos t0 é um escalar. O que é você pegar um vetor e dividir por um escalar? É você dividir pelo escalar em cada coordenada. Então, você vem aqui, ó, eu vou dividir aqui por t menos t0, aqui, até no final dividir por t menos t0. Bom, então, até aqui não tem nenhuma novidade. A novidade, que foi a partir da aula de hoje, é que eu também consigo calcular o limite. O limite para t tendendo a t0.
que é igual ao limite aqui de t na t0. Então, ó, se eu pegar esse vetor, subtrair desse, dividir pelo t menos t0, aqui não estou fazendo nenhuma novidade. Mas o que eu estou fazendo hoje, a partir de hoje, é calculando o limite. Então, eu posso calcular esse quociente aqui no limite quando t tende a t0. Só que calcular esse limite, a gente aprendeu hoje, que equivale a calcular o mesmo limite para cada função coordenada. Só que se você jogar esse limite em cada função coordenada e olhar só para a função coordenada, você já sabe que isso daqui, individualmente, é a definição de derivada, lá do cálculo 1. Então, calcular esse limite aqui para esse quociente, na verdade, é você calcular a derivada de x1. A mesma coisa para x2, a mesma coisa para xn. Então, o que os nossos teoremas nos mostram é que a derivada desta função alfa equivale a você calcular a derivada da primeira função, depois calcular da segunda, da terceira, até chegar na última. Tá? Então, e esse limite aqui nós definimos como sendo a derivada de alfa. No caso, no ponto t0. Aqui estou calculando tudo em t0. Tá? Então, na verdade, isso aqui eu só mostrei o que já dizia a proposição. Só demonstrei aqui rapidamente como é que eu faço. Mas na prática mesmo, você já sabe o que vai fazer. Derivar em cada coordenada. Alguém tem alguma pergunta? Tudo certinho? Muito bem, então vamos continuar. Então, ó, algumas propriedades aqui, antes de a gente calcular algumas derivadas. Primeiro, derivada da soma. Derivada da soma é a soma das derivadas. Mesma coisa do cálculo 1, né? Derivada do múltiplo escalar. Então, se você multiplicar aqui por um escalar, você pode tirar o escalar da derivada. Terceira, derivada do produto por função escalar. Ó, essa aqui é interessante. Você pega uma função escalar e multiplica com a função vetorial. Isso aqui existe, né? A gente falou isso hoje na aula de hoje. A gente derivar isso daqui é você derivar a primeira função escalar, depois multiplicar ela com a função vetorial e somar com a primeira função escalar vezes a derivada da função vetorial, que é a regra do produto, só que versão aqui, produto vetorial, função vetorial com função escalar. Só que essa mesma regra vale para o produto interno também, olha que interessante. Isso aqui é muito interessante. Então, derivar um produto interno é a mesma coisa que você derivar a primeira função, depois faz o produto escalar com a segunda, e somar com a primeira produto escalar com a derivada da segunda. Isso aqui é interessante. Claro que de onde vem isso? Das propriedades aqui dos limites. Mesma coisa, derivada do produto vetorial. Outra coisa interessante. Derivar aqui o produto vetorial é a mesma coisa que calcular a derivada do primeiro vetorial com o segundo, mais o primeiro vetorial com a derivada do segundo. Por último, a regra da cadeia. Então, ó, cuidado, tá? A regra da cadeia, quando eu estou falando de regra da cadeia, eu estou falando de uma função alfa composta com uma função escalar. Eu não estou compondo duas funções vetoriais, tá? Eu estou compondo uma função vetorial com uma função escalar. Então, calcular a derivada disso é você calcular a derivada de alfa, né? E aqui colocar na imagem f de t, vezes a derivada de f. Né? Ou seja, deriva primeiro de fora, multiplica a derivada do de dentro. Então, pronto. Agora a gente já sabe, vamos calcular aqui algumas derivadas. Então, primeiro, calcule a derivada da função. Essa função aqui, e depois calcular aqui a velocidade desse vetor posição. Isso aí você já pode até fazer no seu caderno, né? Bem rápido. Então, ó, exercício 1. Tem aqui a derivada dessa função. Igual 2t ao cubo menos t quadrado. Mais 3. Depois, log natural de t. E depois, tangente de t. Tá, vamos lá, gente. Vamos resolver isso daqui primeiro, depois a gente resolve a segunda. Bom, ele quer só que eu derive essa função aqui vetorial, né? Então, você já sabe, derivar isso daqui, na verdade, é derivar cada função aqui de dentro. Então, ó, vamos derivar esse polinômio primeiro. Pode derivar isso daqui. Qual é a derivada de 2t ao cubo? 6t quadrado. Então, você coloca 6t quadrado. Derivada de menos t quadrado.
menos 2t. Derivada de 3, 0. Então, aqui, derivada do log natural de t, 1 sobre t. Derivada da tangente, muito bem, secante ao quadrado. Vocês estão bem afiados mesmo, né? Derivada, tá aqui. Acabou. Muito fácil, né? Por isso que eu digo, tem graça a derivada de funções vetoriais? Não tem, gente, nem limite, que é só pegar e calcular o limite de coisa que você já sabia. Depois que vai começar a ter muita graça, depois de trocar aí a classe de funções, tá? Então, vamos fazer o segundo exercício agora. Até fazer aqui no quadro mesmo, nesse mesmo quadro. Ó, o vetor posição de uma partícula é dado em metros pela função st igual a 1t quadrado. Está aqui. Determine o vetor velocidade dessa partícula. Então, vamos lá. Você tem aqui um vetor posição e eu quero o vetor velocidade. Como é que calcula a velocidade mesmo se você tem um vetor posição? Só derivar, né? Você deriva a posição, você vai ter o quê? Velocidade. Se tem um vetor velocidade, você deriva de novo, você vai ter o quê? Aceleração. Então, aqui é a mesma coisa para as funções vetoriais. Então, se eu quero o vetor velocidade, basta eu derivar o meu vetor posição. Aí eu vou derivar. Qual é a derivada de 1? Qual é a derivada de 1? 0. Qual é a derivada de t? 1. Qual é a derivada de t quadrado? 2t. Está aqui. Se eu quisesse aceleração, eu derivava de novo. Ficava 0, 0 e 2. Tá? Então, mas isso aqui é interessante, gente, porque ó, se você tem o vetor posição de uma partícula, você tem como é que a partícula se posiciona no espaço em dado tempo, em determinado tempo. E para esse mesmo tempo, você consegue desenhar na partícula o vetor velocidade e o vetor aceleração. Então, você consegue, por exemplo, enxergar numa partícula, em dado instante, para onde está apontando a velocidade e para onde está apontando a aceleração. Porque tudo isso aqui são vetores. Então, você consegue visualizar melhor o que está acontecendo ali com o movimento de uma partícula. Porque pode ser que a velocidade esteja para um lado e a aceleração para o outro. Sem problema nenhum, depende da força aplicada, né? Então, agora você tem a capacidade de enxergar visualmente, de maneira tridimensional, o que acontece com uma partícula que se move a partir de uma função vetorial. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo, né? Muito bem. Essa prova de sexta-feira tá de boa, né? Muito bem. Eu já fiz a prova, tá? Tá bem interessante a prova mesmo. Muito legal. Então, vamos aqui para a última parte da aula de hoje. Nós vamos falar sobre vetor tangente. Porque, ó, perceba que para a derivada, a gente ainda não fez uma interpretação geométrica, né? Lá no cálculo 1, normalmente você faz o inverso. Você vem com a motivação geométrica, que é aquela reta tangente, né? Você vem aquela reta secante, se aproxima até chegar na reta tangente, que é o coeficiente angular da reta, e depois você define a derivada. Aqui não, a gente fez o inverso, a gente logo definiu, e agora que a gente vai ver a interpretação geométrica da derivada de uma função vetorial, que na verdade já estou dizendo que é o vetor tangente, né? Antes de eu definir o vetor tangente, só queria mostrar aqui rapidamente essa definição com vocês, mas isso é só por conta de formalidade mesmo. Olha só, uma parametrização αt é dita suave, seu intervalo, se a derivada dela for contínua e não nula em I. Tá? Então, e uma curva ela vai ser suave se ela tem uma parametrização suave. Então, aqui eu só estou definindo o que seria uma parametrização suave. Seria uma curva que não tem discontinuidades, não tem aquelas pontas, né, aqueles bicos que vocês estão acostumados do cálculo 1. É só isso. Então, toda vez que eu falar uma curva suave, você imagina ali uma curva sem essas características aí que você já sabe. Tá, então, imagina aqui ó, que você tem uma curva suave, ela está aqui ó, tracejada, ela é parametrizada pela minha função αt. Aí, de novo, né? Digamos que em um determinado instante t, a sua função αt te dá esse vetor aqui, que vai dar origem até chegar no ponto P. Ok? E a sua função αt no instante t mais h já te dá esse outro vetor aqui, que vai dar origem até chegar aqui no ponto Q.
Se eu fizer o vetor diferença, que é o que a gente estava fazendo antes lá no limite, eu vou ter um vetor que sai do ponto P e chega no ponto Q. Vocês concordam comigo que esse vetor que sai do ponto P e chega no ponto Q, que é o vetor diferença, ele é o vetor diretor da reta secante que passa por essa curva? O que vocês acham? Porque o que é uma reta secante, né? É quando você pega dois pontos de uma curva, faz uma reta entre elas, você chama isso de reta secante. Então, esse vetor diferença aqui é o vetor diretor da reta secante. Aí você já imagina o que eu vou fazer, né? Então, ó, se eu pegar esse vetor aqui e diminuir o h, fazer h tender para zero, esse vetor que vai de 0 a Q vai começar a se aproximar desse vetor que vai de 0 a P. Só que se eu só fizer isso, o que vai acontecer com o meu vetor diferença? Ele vai chegar para zero, né? Se eu só simplesmente diminuir um do outro. Só que eu não vou só diminuir um do outro. Eu vou pegar esse vetor diferença e vou dividir por h. Estão entendendo onde eu quero chegar? Eu vou pegar o vetor diferença e dividir por h. Só que quando eu pego o vetor diferença, divido por h e faço o limite quando h tende a zero, isso é o quê? Isso é a derivada da minha função. Tá? Então, bora voltar aqui para o desenho agora. Então, olha só. Se eu faço isso, olha o que eu vou obter. Eu vou obter esse vetor aqui azul, só que esse vetor azul, ele é a derivada da minha função. Então, na verdade, o que é a derivada da minha função? A derivada da minha função é um vetor, você já sabe disso, porque você derivou e deu um vetor. E esse vetor aqui, ele me dá a direção agora da minha reta tangente. Então, aquilo que a gente viu lá no cálculo 1. Então, agora, se você tem uma função vetorial e você derivar essa função vetorial, ela vai te dar um novo vetor. Esse novo vetor é o vetor diretor da reta tangente a essa curva. Interessante, né? Então, pronto, agora você já sabe. Então, ó, quem é a derivada, geometricamente falando, é o vetor diretor da reta tangente que passa ali por aquela sua curva. Então, agora que a gente sabe disso, né, bora exercitar aqui um pouquinho. Então, ó, determine o vetor tangente e a reta tangente a essa curva aqui, αt. Onde é a curva αt é isso daí, é 1 mais 2 cosseno, 3 mais seno, para esse valor aí, para esse parâmetro. Eu vou usar o primeiro quadro. Então, exercício 1. Eu tenho essa função aí, igual a 1 mais 2 cosseno, 3 mais seno. Ah, tá. Deixa eu logo colocar o parâmetro aqui, que ele quer para o parâmetro t igual a π sobre 3. Tá, então vamos aqui para o quadro. Gente, nessa questão, ele pede duas coisas, tá? Ele pede o vetor tangente para esse parâmetro aqui, t igual a π sobre 3, e ele também pede a equação da reta tangente. Então, são duas coisas que a gente vai ter que achar aqui. A primeira que eu vou achar é o vetor tangente, que você já sabe como é que faz. Se ele me deu a função vetorial que parametriza uma curva, se eu quero achar o vetor tangente, o que eu faço? Eu derivo. Então, para achar o vetor tangente, eu vou derivar isso daqui. Então, ó, primeiro passo, quero encontrar aqui o meu vetor tangente, isso no parâmetro que ele pediu, tá? Vetor tangente. Então, para eu encontrar isso daí, basta eu pegar a minha curva e derivar. Então, eu quero calcular o alfa' de t. O que é calcular o alfa' de t? É eu derivar essa função. O que é derivar essa função? É eu derivar cada coordenada. Então, eu vou derivar isso daqui, depois eu vou derivar isso daqui. Então, isso daqui ó, vai ser igual. Qual é a derivada de 1? 0. Então, vou derivar só isso aqui. Derivada de 2 cosseno. Muito bem. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, o 2 conserva, né? Então, vai ficar menos 2 seno. Vai ficar aqui menos 2 seno de t. Aqui, derivada de 3. Derivada do seno? Cosseno, né? Então, pronto. Então, olha só, esta função aqui te dá o vetor tangente para cada parâmetro t.
você já tem exatamente a direção, o sentido e até a norma, se você calcular a norma, do vetor tangente a uma curva. Tá, só que ele me deu o parâmetro, não é para qualquer t, é para esse t aqui, ó, t igual a π sobre 3. Então, só venham e substituam aqui. Então, ó, então alfa, linha de π sobre 3. O que eu vou fazer, gente? Onde tem o t, eu vou colocar π sobre 3. Então, venho aqui, vai ficar menos 2 vezes seno de π sobre 3. E aqui vai ficar cosseno de π sobre 3. Tá, então vamos lá. Quanto é o seno de π sobre 3? O seno, primeiro seno de π sobre 3. Raiz de 3 sobre 2. Aí, como já tem o 2 aqui, vai ficar menos raiz de 3. Então, aqui vai ficar igual a menos raiz de 3. Aqui, quanto é o cosseno de π sobre 3? É meio, então vou colocar meio aqui. Tá, então esse daqui é o meu vetor tangente. Não acabou aqui, porque ele também quer a equação da reta tangente. Como é que eu acho a equação de uma reta? Eu preciso de duas coisas, né? Eu preciso de um ponto e de um vetor diretor. Só que eu já tenho o vetor diretor. Então, isso daqui já é o vetor diretor da reta. Tá? Então, ó, já escreva aqui, ó, isso daqui, tem que colocar aqui, isso aqui é o vetor diretor da reta. Tá, então eu já tenho o vetor. Só falta eu achar o ponto agora. Como é que eu acho o ponto? Muito bem, eu uso a minha função vetorial aqui. Essa função vetorial, para cada t que eu coloco, ela vai me dar um ponto da curva. E qual é o t que eu quero? π sobre 3. Então, quando eu substituir aqui por π sobre 3, ela vai me dar um ponto da curva. Então, é isso que está faltando para mim. Então, agora eu vou fazer isso daí. Vou fazer aqui no outro quadro. O que eu estou achando agora é o ponto da reta. Para eu achar o ponto da reta, eu vou usar a minha função vetorial. Eu vou usar a função, não vou usar a derivada dela, é a própria função mesmo. Eu quero achar o valor de alfa para π sobre 3. Isso vai dar igual. Vamos lá, me ajudem aqui então, voltando para cá. Aqui, ó, o t vai ser π sobre 3. Então, aqui, quanto é o cosseno de π sobre 3 mesmo? É meio. Aí, 2 vezes meio dá 1. 1 mais 1, 2. Então, na primeira aqui vai ser 2. Então, eu coloco 2 aqui. Na segunda, eu tenho 3 mais seno. Quanto é o seno de π sobre 3? Raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 2. Aí, eu coloco aqui 3 mais raiz de 3 sobre 2. Então, esse vetor aqui, posição, está me dando também o ponto da minha reta. Agora que eu tenho um ponto, agora que eu tenho o vetor diretor, eu consigo escrever a equação da reta. E aí eu venho aqui, então, e escrevo a equação da reta. Ó, eu vou escrever as equações paramétricas. Então, por exemplo, vou escrever aqui x igual y igual z igual. Como é que é a mesma equação da reta? Primeiro, eu vou usar as coordenadas de quem? Do ponto ou do vetor diretor? Do ponto. Então, eu vou usar isso daqui, ó. Ah, desculpa, eu coloquei z, mas a gente só tem duas coordenadas aqui. É só x e y. Pronto. Então, ó, do ponto. Então, em x vai ser 2. Tá vendo aqui? Coloco 2. E em y, eu coloco esse outro aí. 3 mais raiz de 3 sobre 2. Aqui no ponto tem o parâmetro, junto com o ponto. Aqui na equação da reta, junto com as coordenadas do ponto, aparece o parâmetro? Não, ainda não, mas vai aparecer agora. Então, aqui eu coloquei as coordenadas do ponto, agora eu olho para o vetor diretor, que é esse daqui, ó. Menos raiz de 3 e meio. Então, em x vai ser menos raiz de 3 e em y vai ser meio. É só que eu já jogo lá com parâmetro. Então, venho aqui e coloco menos raiz de 3. O parâmetro que eu vou escolher aqui é S, porque o t eu já estou usando para a função alfa, tá? Então, eu vou colocar S. Agora, aqui é meio, então vai ficar mais meio S. Lembrando que o S, obviamente, é um parâmetro real. E acabou aqui.
Então, essa é a equação da minha reta tangente. Claro que a partir daqui, a pessoa quer fazer as equações simétricas. Pode fazer. Isola o S e você vai achar. Mas aqui, de certa forma, já acabou a nossa questão. Gostaram, gente? Alguma dúvida? Tudo certo? Então, beleza. Aqui eu trouxe logo o desenho do que está acontecendo para a gente entender. Ó. Essa função aqui, alfa, ela parametriza uma elipse. Você conseguiria chegar numa elipse se você fizesse, colocava as paramétricas, x igual a isso, y igual a isso, e no final você ia conseguir obter essa elipse aqui. Então, ó, no ponto que a gente achou, está aqui o pontinho, ó, você tem a reta tangente e esse vetorzinho azul aqui é o meu vetor diretor, que é o meu vetor tangente. Então, é isso que está acontecendo. Próximo exercício. Determine o vetor tangente e a reta tangente à curva. Então, a mesma coisa, né? Mesma coisa, só que aqui ele me dá o ponto ao invés de me dar o parâmetro. Então, vamos fazer. Segundo exercício, eu tenho αt. Aqui eu vou fazer mais rápido porque é quase a mesma coisa. Tá, vamos lá, gente. Está aqui as informações. Eu vou fazer os mesmos passos que eu segui ali. Então, já que ele pede o vetor tangente e a reta tangente, a primeira coisa que eu vou calcular é o vetor tangente. Então, eu vou derivar o alfa. Então, venho aqui e derivo alfa. Isso aqui é igual. Qual é a derivada de t quadrado? 2t. Qual é a derivada de 2t? 2. Então, esse aqui ó, já é o meu vetor tangente. Então, já posso escrever aqui se você quiser. Ah, só que antes de eu escrever, lembrando que ele me dá um ponto certo da minha curva. Qual é o ponto? É o ponto 1, 2. Então, a única coisa que eu quero chamar a atenção dessa questão é que ele não me dá um parâmetro. Ele me dá o ponto da curva. Então, a partir desse ponto da curva, como é que você vai jogar ele aqui? Você vai dizer, ah, já sei, professor. Na primeira, em x eu vou jogar 1, em y eu vou jogar 2. Não, você não vai fazer isso, né? Na verdade, você tem que achar para qual parâmetro t você chega nesse ponto aqui. Aí tem várias formas de você fazer, né? Por exemplo, se você quiser, você poderia fazer as equações paramétricas aqui. Aí ficaria x igual a t quadrado, y igual a 2t. Aí você quer descobrir qual é o parâmetro que chega nesse ponto aqui. Aí agora sim, você coloca x igual a 1, y igual a 2. Fazendo isso, você vai achar um valor para t. Que valor é esse? 1. Então, na verdade, para você chegar nesse ponto, você chega nele quando t é igual a 1. Você nem precisa usar as equações paramétricas, basta você olhar assim para a tua função aqui, aí você pensa, que valor de t eu vou chegar nesse ponto? Aí fica fácil, né? Porque ó, em x eu quero que seja 1. Aqui você tem t quadrado, aí você logo pensa, t igual a 1. Aí eu jogo t igual a 1 aqui, 1 ao quadrado, 1, 2 vezes 1, 2. Já achou, t igual a 1. Então agora que eu sei que o valor é t igual a 1, eu vou substituir ele aqui. Então, ó, alfa' de 1 é igual. Onde tem t, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 2. Aqui não tem t, então vai ficar 2. Então, esse daqui já é o meu vetor tangente. Isso aqui já é uma resposta. Isso aqui é o meu vetor tangente para aquele ponto ali. Agora, só falta eu achar a equação da reta. Para isso, eu vou achar um ponto, né? Para eu achar o ponto, eu jogo esse mesmo valor de t na função vetorial, sem ser derivada. Então, eu quero calcular o alfa de 1. Aí, isso aqui vai me dar t quadrado, que é 1, então vai ficar 1. E aqui 2t, que é 1. Mas se bem que nem precisava, né? Por que eu não precisava? Porque ele já me deu o ponto. Nem me toquei, então não precisava fazer isso. Mas tá bom. Já fiz, mas ele já tinha me dado o ponto aqui. Então, vamos lá, equação da reta. Equação da reta. Então, aqui eu falo x, coloco x igual, y igual. Coloco primeiro as coordenadas do meu ponto. Qual é o ponto? 1 e 2. Então, é 1 em x, 2 em y. Aí agora, as coordenadas do meu vetor diretor. Quem é o vetor diretor? Esse daqui, 2, 2. Então, 2 em x, 2 em y. Vai ficar
2S mais 2S. Esse é um parâmetro real. Então, essa daqui já é a minha equação da reta. Pronto. Então, vamos para o nosso último exercício, mas antes deixa eu só mostrar aqui o gráfico para vocês. Então, na verdade, essa função é que parametriza uma parábola, tá? Só que uma parábola aqui voltada com concavidade para o eixo x, né? O ponto em questão é esse daqui, ó, o ponto 1 e 2. Então, você tem aqui o ponto, você tem a reta tangente, você tem aqui, ó, a reta tangente é essa que a gente colocou aqui, e esse vetor azul é o nosso vetor tangente, que é o vetor diretor da reta tangente. Vamos lá. Agora, para terminar a nossa aula, falta pouquinho tempo, né? Mas eu só queria aqui definir com vocês o que seria o vetor tangente, né? O vetor tangente não, porque assim, o vetor tangente já é a derivada, né? Só que você sabe que vetor tangente é o quê? É o vetor diretor de uma reta tangente, correto? Só que você sabe que não existe só um vetor, que é o diretor daquela reta. Eu poderia pegar qualquer outro vetor que fosse múltiplo dele, que ele também seria o vetor diretor daquela reta. Então, se eu posso pegar qualquer vetor, então eu vou definir o versor dele. Vocês lembram do versor? O versor é que tem a norma unitária, né? Então, daquele bando de múltiplos que eu posso ter para o meu vetor tangente, eu vou escolher o versor dele. Então, por exemplo, eu já sei como é que acha vetor tangente. Como é que eu acho? Simplesmente eu derivo. Só que agora, se eu quiser, eu posso pegar o versor desse vetor. Como é que calcula versor de um vetor? Vocês lembram? É só pegar o vetor e dividir pela norma dele. Então, se eu pego esse vetor aqui e divido pela norma, olha só, se eu pego esse mesmo vetor e divido pela norma dele mesmo, tá? Ou seja, daqui da alfa-linha, quando eu faço isso, eu obtenho um outro vetor que tem a mesma direção, que tem o mesmo sentido, só que o comprimento dele é igual a 1. Então, isso aqui você já sabia, isso aqui é um versor de um vetor. Então, toda vez que eu pegar o vetor tangente e dividir pela norma dele, eu estou obtendo o vetor tangente unitário. É isso que eu estou fazendo. Esse vetor tangente unitário, eu vou chamar de vetor tangente principal. Então, se eu pedir para você, olha, calcule o vetor tangente principal, nada mais é do que você calcular isso aqui. Você deriva a função e depois divide pela norma dela. Ou seja, eu quero o vetor tangente unitário. Esse vetor tangente principal, eu vou chamar ele de vetor T. Então, pronto. Então, se eu pedisse para você, nessa questão aqui, calcula para mim o vetor tangente principal, você faria a norma desse vetor e depois dividiria esse vetor pela norma dele. Então, esse que é o nosso vetor tangente principal. Hoje, a gente só define ele mesmo, mas na próxima aula, vocês vão entender por que eu quero esse vetor tangente principal. Por que ele é útil para a gente? Porque a partir dele você define vetor normal, vetor binormal, e aí as aplicações são várias na engenharia. Mas é isso, então vamos ficando por aqui, já acabou o nosso tempo, a gente se vê na próxima semana, boa prova para vocês e até mais, bons estudos, não esqueçam de fazer a lista também, tá? Entregar até amanhã, por favor.